Pessoal, eu vou ensinar vocês a determinar o ponto final de uma titulação potenciométrica através do método da derivada primeira. Uma titulação potenciométrica é um sistema montado dessa seguinte maneira, onde eu coloco aqui meu ácido, titulo ele com uma base, usamos NaOH no nosso experimento, e a variação de pH é monitorada por um pH-metro o tempo todo. A coleta de dados faz gerar um gráfico que tem o seguinte formato, chamado signoide, e o ponto final é exatamente o ponto de inflexão dessa curva. E nem sempre é fácil de perceber esse ponto de inflexão. O método da derivada primeira, ele nos ajuda a saber exatamente onde fica essa inflexão. O método que eu vou descrever está no livro do Skog, Fundamentos de Química Analítica, página 587. Vou ensinar vocês a plotar um gráfico de titulação ácido-base. Aqui a gente titulou ácido clorídrico, 0,1 mol por litro, com NaOH, 0,1 mol por litro, com fator de correção 0,92. Os dados da titulação estão aqui nessa tabela. No eixo X, na coluna da esquerda, é o eixo X do gráfico, vai estar volume de NaOH, e o eixo Y vai estar registrado o pH, ok? Todos os dados estão aqui. Vamos selecionar apenas os números da tabela e inserir gráficos. Escolha a opção dispersão XY. Se você escolher linha, você vai errar. Você tem que colocar a opção dispersão XY. Selecione aquele gráfico em que você pode ver os pontos e uma linha atenuada entre os pontos, unindo os pontos, ok? Clica aqui, você tem o gráfico. Para editar o gráfico, você clica no gráfico e aperta esse mais. Então, você seleciona o que você quer que exiba no gráfico. Clique em eixo. Se não tiver, você coloca, ok? Título dos eixos, título do gráfico e as linhas de grade. Nesse caso, eu desejo as linhas de grade, mas se não quiser, é fácil colocar e tirar. Eu quero as linhas de grade, ainda quero as linhas de grade secundária. O gráfico vai ficar aparecendo milimetrado. Tem interesse que ele fique assim. Agora é só nomear o título e os eixos, ok? Pronto, nomeei. Agora, eu quero que vocês observem que nas nossas medidas, esse ponto ficou fora da curva. Talvez fosse o caso de ter esperado um pouco mais para estabilizar a medida do pH-metro. Então, eu vou retirar esse ponto para que a gente não tenha problema durante o tratamento de dados, ok? Eu chego aqui, só deleto o item 15, a medida 15,5 de volume de OH adicionado. Chego aqui, vou excluir. E pronto. Agora eu já tenho a minha curva sem aquele desvio. Foi preciso retirar aquela medida, porque pelo método da derivada primeira, vocês vão perceber que isso dá problema. Vou mostrar o problema que acontece. Quando a gente faz a derivada primeira com aquele ponto fora da curva, a gente obtém o seguinte formato da derivada primeira, olha. E isso atrapalha muito a gente a determinar o ponto de inflexão. Ao retirar esse dado, vai ficar bem mais fácil. Vocês vão perceber. Para determinar o ponto de inflexão desse gráfico, vou usar o método da derivada primeira. Então, eu criei aqui outras duas tabelas.
média de x, esse valor aqui, média desses valores de volume, e derivada de y, onde a fórmula é ΔPH sobre ΔV. Vou aplicar a fórmula aqui para vocês verem. Eu salto um espaço e escrevo a fórmula igual, média, abre parênteses, esses dois valores, ok? Esses dois valores. Aperto Enter. Pronto. Eu podia fazer o mesmo para todas as células, mas eu posso só copiar e arrastar. Pronto. Agora aqui, olha, cada um desses valores trata-se da média desses dois valores aqui, ok? Da linha e do anterior. Aqui nessa cédula, eu vou colocar igual e vou colocar a variação do pH, esse menos esse, dividido pela variação do volume, esse menos esse, o maior menos o menor. Vou colocar parênteses aqui. Eu coloco parênteses dos dois lados, no ΔPH e no ΔV. Dou Enter. Pronto. Agora, seleciono a célula até a cruz ficar preta e arrasto. Pronto. Agora eu fiz uma tabela com a média dos valores de x e a derivada primeira dos valores de y. ΔPH dividido por ΔV. Aqui, eu tenho a inclinação do gráfico. E aqui é a média dos pontos de onde eu calculei a inclinação do gráfico. Ok? A média de x em relação aos pontos em que eu calculei a inclinação do gráfico. Vou selecionar esses pontos, só os valores, e inserir gráfico, ok? Inserir gráfico, dispersão XY. Vou por outro caminho para vocês verem como é que funciona. Dispersão XY, seleciono que eu quero ver as curvas atenuadas e esse aqui é meu gráfico. Concluir. Pronto. Esse aqui é o gráfico da derivada primeira da minha curva de titulação. Eu já nomeei o título e os eixos do meu gráfico. Aqui eu tenho a média do volume de NaOH adicionado. E no eixo Y eu tenho a derivada de Y, ΔPH sobre ΔV. Para calcular o ponto de inflexão, estes valores não são importantes. O ponto de inflexão, ele está centrado por volta de 16 ml. Então, eu vou ampliar esse gráfico e vou pegar só a parte que me interessa. Vou selecionar aqui mais ou menos entre 13 e 20 ml de NaOH. Aí, para isso, eu clico no meu eixo X 2 vezes, vai abrir essa aba, ok? Onde eu vou em opções de eixo. Em opções de eixo, eu seleciono este item aqui, ó, beleza? Aí, aqui eu vou colocar meu valor mínimo, máximo e unidade principal. Selecionei mínimo 14, máximo 18. E ele fez alguns ajustes automáticos para mim que eu gostei. Mas se não fizesse, eu posso colocar aqui a unidade principal, eu quero de 1 em 1, de 0 em 5 em 0,5 ml. A unidade secundária eu mudo ali, ok? Pronto, esse foi o gráfico que eu obtive. Agora tá bem mais fácil de eu determinar o ponto máximo da minha curva. O ponto máximo da minha curva tá aqui, olha. Quando eu ampliei, ficou mais fácil de ver. Isso é por volta de 15,8 ml. 15,8 ml, 15,9, 15,85, tá por aqui, olha. Vou registrar 15,8 ml como máximo da minha curva.
esse máximo da minha derivada primeira é exatamente o ponto de inflexão da minha curva de titulação. Assim, o meu volume do ponto de equivalência é 15,8, 15,9. Dá para colocar aqui 15,9. Assim, o ponto de inflexão, que corresponde ao ponto de equivalência da titulação, ele é melhor determinado pelo máximo da minha derivada primeira. Então, o ponto máximo da minha derivada primeira corresponde ao ponto de inflexão da minha titulação, que é, nesse caso, o volume de NaOH adicionado no meu ponto de equivalência, que é 15,9 ml.